existe trabalho, existe gente boa, existe gente de caráter, tá? Existem limitações, existem desequilíbrios, né? Nós contratamos jogadores, mas infelizmente as lesões nos atrapalharam, né? Mas não é desculpa. Como treinador, com aquilo que eu tenho que fazer as coisas acontecerem, tá? Mas acredito que muitas vezes esse desequilíbrio, o que está acontecendo agora, é uma equipe que está passando por situações e momentos e desafios, tá? Nós não vamos jogar mais assim. Isso nunca mais vai acontecer, tá? Enquanto eu estiver aqui também, você pode ter certeza disso, tá? Vai ser um Maringá diferente, tá? Mas porque passamos por isso. E a repetição, o tempo, a experiência ruim, ela tem que nos ensinar. Infelizmente, aquilo que eu já falei em pré-jogos com vocês, né? Pré-jogos com vocês. Eu quero, obviamente, corrigir, evoluir, melhorar, né? Cobrar, direcionar, informar, ganhando, vencendo. E não em situações como essa, mas acredito que hoje é um dia triste, sim, é um dia frustrante, tá? Mas acredito que ele vai servir de lição para muita coisa. Podia tá tocando a musiquinha fúnebre aqui, né? Em homenagem a isso, igual os programas de esportes fazem aí. Mas aconteceu. Moisés Egert não é mais treinador do Maringá. Hoje todos foram surpreendidos pela notícia, né? Aqui no Instagram do Maringá mesmo, ó, como vocês podem ver a notinha aí do lado. O Maringá Futebol Clube informa que Moisés Egert não é mais o técnico da equipe principal. Então, após a derrota diante do Amazonas neste domingo, a diretoria se reuniu com o treinador e ficou confirmada a não continuidade do trabalho dele diante do Maringá. O Maringá vai agradecer, obviamente, a toda a entrega, dedicação, profissionalismo. Informa que ainda vai deixar o auxiliar Ivan Campanari assumindo ali a comissão técnica nos próximos jogos. E já informa, né, o próximo jogo no dia 16, fora de casa, diante do Confiança, pela 17ª rodada do campeonato, restando apenas 3 rodadas para a primeira fase do Campeonato Brasileiro. Então, Moisés Egert, que está no Maringá após o Campeonato Paranaense, comandou a equipe em 18 partidas, 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Então, foi demitido com um aproveitamento de 53% de aproveitamento. Eu iniciei esse vídeo com a coletiva do Moisés Egert, onde ele diz aí que tem problemas e que o time nunca mais iria jogar dessa forma. De que forma, né? A gente viu aí, são péssimos jogos, péssimos desempenhos e essa coletiva só prova que a demissão ela foi bem feita. Porque quando a gente demite um treinador, é porque quando a equipe demite um treinador, é porque esse treinador não está conseguindo melhorias, não está conseguindo evoluir o clube. E essa coletiva de ontem, essa coletiva aí que eu mostrei aqui para vocês, ela poderia muito bem ser relacionada com o jogo de ontem. Mas como eu disse, só comprova o quanto o desempenho do time foi ruim nessas últimas temporadas aí. Nessa última temporada, que é vergonhosa, né, basicamente, do time do Maringá. Por quê? Porque essa coletiva ela foi feita naquele jogo maravilhoso contra o Guarani que o Maringá fez. Então lá quando o Maringá tomou aquele 5-0 do Guarani, ele já vinha oscilando, já vinha muito ruim, um desempenho péssimo assim no campeonato. E então o treinador fez esse discurso de que o Maringá não iria jogar mal mais desse jeito, de que ele como treinador tem que achar a solução para resolver os problemas do time, de que o Maringá é um time que tem homens, que tem jogadores bons. Então tudo isso foi feito na coletiva dele há mais de 2 meses atrás. E o que, que a gente vê até hoje? Não viu essa melhora. A gente viu sim o time jogar mal, igual jogou contra o Guarani aquela vez. A gente não vê evolução. A gente vê ele sendo incoerente nas próprias formas dele de supostamente administrar a equipe com a historinha de meritocracia. Então, assim, foi uma sucessão de erros que a gente vê acontecendo no Maringá
aonde a demissão era o mais óbvio. A questão é que, na minha opinião, até demorou a demissão do Moisés Eggert, justamente por isso, por questão de resultado. Futebol é resultado e ele não veio trazendo esse resultado, não trouxe melhorias no time. E obviamente que ele não é o maior culpado. Ele tem a culpa dele, sim, ele mereceu, ele está sendo recebendo apenas aquilo que ele mereceu como treinador, que é não conseguir trazer resultados para a equipe. Ele, como treinador, tem a obrigação de fazer o melhor para desenvolvimento da equipe. E a gente não vê isso. Ele faz o discurso dele de meritocracia, mas insiste em jogadores, por exemplo, como Giovanni Gomes, que não agregam em nada no clube, no desempenho dos jogos. Guilherme Pira, que também não faz nada. Cheron, a gente não sabe se ele joga ou não, não está fazendo nada. Paulinho, com péssimos desempenhos. Então o Maringá ele tem um elenco curto, ele pode até ter um elenco curto, mas por que que não tem essa variação de jogadores? Isso daí é uma questão técnica. Então o treinador que insiste em jogadores dessa forma, que nitidamente não traz um bom desempenho para o time, que na coletiva ele vem falando, porque no treino os jogadores vão bem, mas no jogo não acontece o que a gente espera. Quantos treinos e quantos jogos sem acontecer o que ele espera são necessários para ele fazer mudanças? Então a gente não sabe qual é a real razão dele não fazer essas modificações aí no time do Maringá. E o que acarreta nesses péssimos resultados aí, péssimo desempenho que a gente vem encontrando nos últimos anos. A temporada 2026 do Maringá é um fracasso, o Moisés Eggert agora é o mais fácil de se livrar, então ele acaba sendo a vítima direta desse ano ruim. Mas o ano é um fracasso completo. E a questão são os três principais pilares que formam um time de futebol: é o treinador, é o elenco e a diretoria. O treinador já foram dois durante o ano e não conseguiram trazer resultados. Então significa que o elenco é ruim? Sim, esse elenco é ruim. São jogadores que se escondem, jogadores patéticos durante o campo, no desempenho do futebol. Tanto é que a gente vê a entrevista do nosso querido eh, do Serginho, que chegou agora no clube. Primeira coisa que ele falou ontem foi: eu cheguei agora, então eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho culpa, eu cheguei agora. Então, assim, são jogadores que não serviam aonde estavam. Por exemplo, o Serginho no Brasiliense, na Série D, foi dispensado porque não servia. Vai servir no Maringá, pressionado, disputando a Série C com a promessa de acesso? Não vai. E mais uma vez mostrou isso ontem. Os números dele são os mesmos dos tão criticados Guilherme Pira e do Bruno Cheron. Então, assim, é um time ruim com jogadores que não demonstraram nenhum pingo de melhora durante a temporada. Guilherme Pira, apagado. Vamos falar do Negueba, ninguém fala de quanto o Negueba está abaixo do esperado esse ano. Ontem ele não foi titular, ninguém sabe por quê. Mas se o Negueba não está preparado para ser titular fisicamente, provavelmente é o problema dele, porque tecnicamente a gente sabe que ele está preparado. Mas se de alguma forma ele não estava preparado ou apto para iniciar um jogo no 0-0, ele vai estar preparado para entrar e correr atrás de um resultado de 2-3-0 que terminou o jogo? Não vai. Então, assim, são diversos problemas que afundam o Maringá nessa temporada 2026. Treinador que está pagando o pato agora, a diretoria, o elenco que é fraco, que não é um elenco aguerrido, que está fazendo aí o Maringá passar vergonha no futebol, porque é isso que o Maringá está passando. Eu vi um comentário chamando o Maringá de golfinho, que é o time que vem, faz uma gracinha e desaparece. E também um dos principais pilares desses problemas que tem no Maringá é a diretoria. Por quê? Porque é uma diretoria que desaparece, ninguém vê falar nada. Eles só vão aparecer para falar alguma coisa no final da temporada, quando eles vê que foi um fracasso. Ou para tirar fotinho deles, que eles gostam de tirar foto, de vir aqui aparecer e tal. Mas é uma diretoria omissa que montou e fez esse preparamento e essa preparação. Não sei se preparamento existe, mas que fez essa preparação desse elenco aí para 2026. É essa diretoria que prometeu o título paranaense e acabou lutando contra o rebaixamento. É essa diretoria que vem batendo na tecla do acesso e não está conseguindo entregar isso. Então, assim, o Maringá está passando vergonha em 2026
E esses são aí os principais pilares dessa vergonha. E sobrou para o Moisés, que era parte desse problema também, porque ele não estava conseguindo, como ele disse, ele é o treinador. Ele tem obrigação de melhorar e trazer resultado. Ele não conseguiu, acabou sendo mandado embora. Espero que essa visão seja vista e seja focada também nos jogadores, que tem vários aí que não estão agregando em nada, mas tem cadeira cativa, parece, nesse elenco do Maringá. Então, Moisés Egert demitido, Maringá fora do G4, fora do G8, né, do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar a tabela aqui para vocês. Ainda temos jogos hoje. Eu marquei até o 12º aí na tabela, porque o Caxias tem um jogo a menos ainda e é o único que pode ultrapassar o Maringá. Então, o Maringá ainda pode perder mais uma posição nessa rodada, nesses jogos aí que finalizam hoje. E o Maringá não está bem das pernas não para continuação do campeonato. Deixa eu mostrar a tabela aqui para vocês, né? Que eu não mostrei. Aqui a tabela do Maringá para os próximos jogos, que nem eu falei. Até o 12º, que é o Caxias. O Caxias ainda pode ultrapassar o Maringá na classificação. E os próximos jogos são esses e não são jogos fáceis. Por quê? Porque são clubes que estão lutando contra o rebaixamento. São clubes aí que vão dar a vida para se classificar. E no final vai ter o Paysandu que vai estar brigando aí pelas primeiras posições ou até por uma vaga na classificação. Então aí fica aí a situação trágica do Maringá, né, por esse restinho de ano. Demissão do Moisés Egert. Agora faltando 3 rodadas aí para o campeonato acabar. Então a gente agora só espera para ver como serão os próximos capítulos. Beleza? Então é isso. Obrigado aí para você que assistiu. Deixa aí um likezinho, comenta alguma coisa se você concorda com o que foi dito aqui ou se você discorda. Segue a gente aí nas redes antissociais, que a gente precisa aí do apoio de vocês. Ó, cadê? Eu tenho alguns números de seguidores aqui embaixo aqui no Instagram que eu quero aumentar e vocês podem ajudar. O canal também tá aí para isso. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até o final. Beleza? Tchau, se inscreve e até a próxima. Fui.